Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Meus irmãos, eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração neste momento, e eu creio que Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa e todos os seus caminhos. Amém? Se você ainda não é um inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal, é gratuito, tá? Deixe o seu joinha. E aqui eu estarei em oração todos os dias, como também deixando uma mensagem, pregações diárias aqui para abençoar a sua vida. A palavra de Deus, meus irmãos, no Evangelho de João, no capítulo, 16, no versículo 13, diz assim, Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 13, diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Que coisa maravilhosa! Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, eu vou-lo há de anunciar. Veja bem, meus irmãos, Jesus aqui estava prometendo isso mesmo, o Espírito Santo ao seu povo, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, isso mesmo, para que os apóstolos, meus irmãos, eles pregassem com poder, autoridade e pudessem, meus irmãos, suportar as aflições, as lutas, isso mesmo, que eles iriam ter que passar nesta terra. A Bíblia diz que todos nós iremos padecer e sofrer aflições, lutas, problemas aqui nesta terra. Você, talvez você que está me ouvindo, você tem enfrentado uma grande luta, pelejas, vai ter dias, isso mesmo, vai ter dias bons, mas dias difíceis, dias maus, problemas que irão surgir, perseguições, aflições, isso mesmo, e diversos outros problemas. Mas o que vai, meus irmãos, nos dar verdadeiramente poder para que venhamos suportar, vencer isso mesmo e se tornar-se cada dia mais parecido com Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Por isso que nós devemos, meus irmãos, orar e nos encher do Espírito Santo. Como a palavra mesmo diz, meus irmãos, que nós devemos nos encher, isso mesmo, do Espírito Santo. Nós devemos, meus irmãos, ser cheios do Espírito Santo. Porque somente por meio, meus irmãos, do Espírito de Deus, dentro de cada um de nós, é que iremos suportar, vencer os dias maus, vencer as aflições. Não iremos nos entregar, isso mesmo, às aflições, aos problemas, não iremos desistir, não iremos, meus irmãos, ser intimidados pelo diabo, não iremos, meus irmãos, ceder, isso mesmo, ser intimidados pelas tentações do inimigo. Pois o primeiro passo, após uma pessoa receber Jesus Cristo no seu coração, ela buscar, meus irmãos, agora nascer do Espírito Santo. Fazer, meus irmãos, com que o Espírito buscar agora em oração e se enchesse, meus irmãos, do Espírito Santo, esta pessoa. E aí, meus irmãos, você verá que o Senhor, ele vai te guiar, te ajudar, te orientar. A Bíblia, meus irmãos, já faz menção no livro de Gálatas, quais são os frutos do Espírito. No livro de Gálatas, meus irmãos, no capítulo 5, isso mesmo, no capítulo 5, no versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
temperança. E a Bíblia diz: contra estas coisas não há lei. Isso mesmo. Porque olha aí, meus irmãos, a natureza do cristão. Quando Jesus no Evangelho de João, no capítulo 3, que Jesus se encontra com Nicodemos, que Jesus disse: Nicodemos, te importa que tu venhas nascer de novo? Isso mesmo. Jesus disse: olha, Nicodemos, não te maravilhes de eu ter te dito, necessário é que tu venhas nascer de novo. Isso mesmo. Que coisa maravilhosa. E olha o que Jesus ele disse. O interessante é que Jesus disse assim, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele disse, no versículo 5, Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A água, meus irmãos, é o receber Cristo, é o receber o batismo. Isso mesmo, após eu receber Jesus Cristo no meu coração. Isso mesmo. E depois eu receber o Espírito Santo. Mas também nós temos, meus irmãos, uma passagem lá no livro de Atos, isso mesmo, dos apóstolos, se eu não me engano, no capítulo 11, onde quando o próprio Jesus, pede para que Pedro fosse pregar na casa de Cornélio, isso mesmo, para ele e para a sua casa, isso mesmo, já onde o próprio anjo aparece para Cornélio. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Pedro prega ali a palavra com muita autoridade, anuncia Jesus Cristo. E nenhum ali, meus irmãos, ainda conhecia Cristo, nenhum ainda conhecia o Evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre aquela casa e vos encheu e deu o dom do Espírito Santo sobre todos que ali se encontravam. Que coisa maravilhosa! Mesmo sem eles receberem o batismo, meus irmãos, nas águas. Para você ver, meus irmãos, que isso é muito poderoso. E Pedro, o apóstolo Pedro, ele disse: quem poderá negar a água a estes? Se o mesmo dom que nós recebemos, estes também receberam, isso mesmo. Quer dizer, o Espírito Santo é que testificava que eles eram cristãos. E agora, meus irmãos, nada podia impedir daqueles homens, meus irmãos, receber agora o batismo nas águas. E isso, meus irmãos, nos traz a esperança. Esperança de que, meus irmãos, se a gente estiver revestido com o Espírito Santo, se a gente, meus irmãos, está disposto. Por que, pastor, o Espírito Santo desceu sobre aquela casa? Porque havia oração, havia desejo. A Bíblia diz que Cornélio, há dias, vinha orando. Era um homem temente a Deus, um homem piedoso, um homem, meus irmãos, que fazia contínuas orações e esmolas. Ele já tinha, meus irmãos, um princípio cristão. Isso mesmo. E quando a palavra de Deus chega naquela casa, chega ali, meus irmãos, como uma espada. Isso mesmo. Dividindo ali, trazendo, meus irmãos, a revelação do propósito de salvação, trazendo, meus irmãos, ali, a luz ali, realmente, qual é o propósito de salvação. Isso mesmo, trazendo o caminho para aquela casa, para Cornélio e toda a sua casa e a sua vizinhança. E o Espírito de Deus desceu sobre aquela casa. Meus irmãos, alguém diz: pastor, o que eu faço para que eu possa vencer as lutas, as tentações, os dias maus? É a gente se enchendo do Espírito Santo, por meio de oração, por meio da palavra de Deus, de santificação. É a gente, meus irmãos, com compromisso. Muitas vezes é preciso que iremos negar as nossas vontades e a gente, meus irmãos, se entregasse verdadeiramente à graça, ao poder de Deus, entregar a nossa vida e buscar e dizer: Espírito Santo, age na minha vida, me ajuda nas minhas fraquezas, nas minhas lutas. Isso mesmo. Muitas vezes lutas que iremos enfrentar por problemas, meus irmãos, muitas vezes econômicos, problemas familiares, problemas de saúde, problemas, meus irmãos, na sociedade, problemas, meus irmãos, diversos que irão surgir. E a Bíblia diz, meus irmãos, que os frutos do Espírito é a paz, é o amor, é a longanimidade.
Isso mesmo. O Espírito Santo dentro de nós nos dá uma nova natureza. Isso mesmo. Nos tira a natureza da nossa carne. Isso mesmo. De ira, de raiva. Isso mesmo. De escravidão, a escravidão do pecado e de tantas outras coisas mais. E agora nós começamos, meus irmãos, a receber a natureza de Jesus Cristo. A natureza, meus irmãos, de uma nova criatura. E isso é muito importante. Isso, meus irmãos, é o essencial. Olha o que Jesus disse para Nicodemos: é preciso que tu nasças da água e do Espírito. Olha o que ele diz no versículo 5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, ele disse, é carne. Isso mesmo. Porque, meus irmãos, as obras da carne não agradam a Deus, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quer dizer, aquele que recebe o Espírito de Deus. Agora, meus irmãos, as obras dele, isso mesmo, serão as obras do Espírito Santo na vida desta pessoa. E quando vêm, meus irmãos, as aflições, quando vêm as lutas, quando vêm, meus irmãos, aqueles sentimentos da carne, aqueles sentimentos, meus irmãos, que a gente sabe que não faz parte do Espírito Santo, nós devemos dizer: Espírito Santo, onde estão os frutos de ti dentro de mim? Isso mesmo, para que nós possamos crescer, para que possamos continuar, isso mesmo, em uma nova vida. Amém? Espero que neste momento o Senhor ele possa te ajudar. O Espírito Santo ele possa descer sobre a sua vida. O dom do Espírito Santo, a graça de Deus sobre a sua vida, trazendo a paz, a alegria, a esperança. Isso mesmo. Porque tantas pessoas, tem dias que estão alegres, motivadas, mas tem dias, meus irmãos, que do nada, meus irmãos, aquela pessoa desiste de tudo. Aquela pessoa, meus irmãos, não tem mais esperança de nada. Isso mesmo. É por isso, meus irmãos, que é essencial a gente buscar se revestir-se com o Espírito Santo. Vai ter lutas? Vai. Mas esse sentimento que não há jeito, esse sentimento, isso mesmo, que não há solução, esse sentimento, meus irmãos, de incredulidade, coisas que vêm dentro de nós, isso do ser humano, é a ausência do Espírito. E se a gente se enchesse, você irá ver, meu irmão, minha irmã, que essas coisas não irão ter poder sobre a sua vida. Vai ter dias difíceis? Vai, mas você verá a luz, isso mesmo, que é Jesus Cristo, que está clareando e estará te ajudando. É tanto que ele disse que a fé, isso mesmo, é um fruto e um dom do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, independentemente da situação, da luta, da aflição, estaremos sempre vivendo por meio da fé. Da fé. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração neste momento. Eu te peço, Senhor, entra agora nesta casa, nesta família, nesta pessoa, que essa pessoa seja cheia, que possamos ser revestidos constantemente do Teu Santo Espírito, que possamos ser, Senhor, luz, que possamos, Senhor, estar abundantes do Teu Santo Espírito, cheios dos Teus dons espirituais, sabendo, Senhor, que iremos vencer todas as lutas, as aflições, os problemas. Se existir alguém doente, sentindo uma dor, se existir alguém, Senhor, sentindo dores no seu corpo, cansaço, paralisia, cegueira, falta de fé, desânimo, opressão, Pai, em nome de Jesus Cristo, que todo o mal desapareça pelo Teu poder, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus Cristo, a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Receba aí pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, a bênção sobre a sua vida. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a todos vocês. Fiquem todos na paz. Receba de Deus a bênção em nome de Jesus Cristo, tá? Fiquem todos na paz.